Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os irmãos que nos ouvem. Olá a todos, olá pessoal, estamos aqui de Olá, novo, Jonathan Novaes Cirqueira, de Belo aham. Horizonte e E Daniel Benitá, Print da Silva. Print, mano, eu esqueço disso, seu nome é Prints, Print, cara, Prints. que absurdo, mano, isso é muito errado, de Manaus, né, Não, de de Manaus, verdade, moro, vai, é isso. De Manaus, diretamente da floresta amazônica, exatamente, para falando falar aí das de dentro de uma coisas do árvore oca. Senhor. Isso, de uma árvore. Uma vez eu tava conversando com um gringo, cara, Ah, num jogo, hum. e ele veio me falar que, ele veio me perguntar como é que você tem Wi-Fi na floresta, ele perguntou isso na moral mesmo. Na moral, na moral. Porque ele era meio criança, assim, então ele realmente achou que eu morava na floresta quando eu falei que era brasileiro. Só pra deixar bem claro, eu não moro dentro de uma árvore, tá? E também não moro em Manaus, pra deixar bem claro. Eu sou manauara, minha família toda É, é em por Manaus, isso. mas eu moro em Uberaba. Quer dizer, acho que todo mundo, acho que o pessoal já sabe, né? Porque a gente falou isso sobre no primeiro vídeo, né? Eu só esquece. Mas aqui tem Até porque a gente internet. não fez programa semana passada, então tem um tempo aí que o pessoal não tem um vídeo pra Exato. assistir, né? Então, Inclusive, me pedimos perdão por isso, né? Porque exatamente. semana passada a gente teve vários problemas pessoais e a rotina não deu brecha, né? Não deu brecha. Porque a gente faz aqui um malabarismo pra conseguir esse tempo aqui, né? Fazer um malabarismo com a nossa agenda. É, exatamente. E foi bem desafiador a gente tentou umas duas vezes, né, Jonathan? Mas acabou que não foi. Foi exatamente. Mas aqui Tentamos estamos agora, pela graça de Deus. sexta-feira, tentamos terça, não foi. Dessa semana, terça não foi. Tentamos quinta, quarta? Foi quarta, não, quinta, né? Quinta também Quarta não e foi. quinta. É, Eu acho que foi os dois. mas agora sexta tá indo bem. Sexta tá indo bem. E Agora hoje aqui sai, se Deus estamos. quiser, o vídeo, né? Então, qual é o objetivo desse vídeo, né? Então, a gente vai continuar Romanos, né? Achei interessante, pelo menos assim, os feedbacks que nós tivemos no primeiro vídeo, que teve algum tipo de conteúdo de fato, foi, nossa, Daniel, vocês fizeram um vídeo de 1 hora sobre o primeiro capítulo de Romanos. E nós falamos nada. Nós não falamos nada. A gente não falou Que nada isso, sobre o o pessoal primeiro. achou muito. Pessoal, então, aí assim, mas, pô, revela, Então, o que não falta é isso, pô, você consegue facilmente fazer um vídeo muito maior sobre, é. nossa, Cara, o Marcos Moraes, ele aprendeu assim, ele aprende e ensina. uhum, Para você entender Romanos, antes de fazer qualquer estudo, antes de fazer qualquer pergunta, leia Romanos 50 vezes. É isso que ele falou. Aí depois você começa a entender. E no caso então, aqui, a gente tá só no improviso. Então, pô, a gente, 1 hora aqui não é nada de um capítulo de Romanos. Então, exato. sigamos. Exato, sigamos. Estamos aqui com Romanos 2, né? Na Capítulo cronologia. 2. É, A gente vai falando rápido, assim, citando os textos no meio da fala, então, se quiser abrir aí, fica mais fácil. aqueles que tiverem suas Bíblias em mãos, né? Né? Aqui, ó. Quiserem. Porque assim, a gente vai citar os textos, claro, né? Mas, assim, quem tiver um tempo, é bom. É bom porque a gente vai estar citando. Quem estiver só ouvindo, no caso, sei lá, voltando do trabalho, ou fazendo faxina, ou alguma coisa parecida assim, É, você vai ter o suporte da voz, né? Bom, é isso. Jonathan, você tem uma coisa para acrescentar ou não antes da gente começar? não, podemos começar. Podemos começar? Então, tá, quem quer começar? Cara, bom, Ah, a primeira coisa que eu acho que vale a pena dizer é que ele não mudou de assunto, né? Apesar de ser dividido em capítulos, para nós, quando Paulo escreveu, ele não dividiu em capítulos, né? Ele dividiu em parágrafos. Né? E aqui a minha Bíblia, por exemplo, marca o início dos parágrafos aqui que eu acho que existiam na carta desde que ela foi escrita, né? Não faz sentido você pegar um. nossa, eu Eu nunca assumo vi isso. isso aí, Jonathan. Sempre tiveram parágrafos desde que Paulo escreveu. E aí a minha Bíblia, ela tem a primeira letra de cada parágrafo, ela é um negrito bem forte. E aí quer dizer que é o início de um parágrafo. Aham. Então, por exemplo, capítulo 2 é o início de parágrafo, versículo 12 é o início de parágrafo, etc, etc. Então, assim, ele segue falando do mesmo assunto. Apesar da divisão em capítulos, ele está argumentando ainda a mesma tese, né? Falando sobre. Bom, pelo menos eu vou dizer o que eu acho que é essa tese desses primeiros capítulos de Romanos, que é a condição do homem e como se dá essa condição, por que, que o homem é culpado, o que pode fazê-lo inocente, o que Deus pensa do homem como num raciocínio a priori, digamos assim, antes
Ele vai começar a entrar em lei agora, mas ele falou capítulo 1, ele falou nada de lei. Então ele está começando o raciocínio do zero. Uma pessoa apareceu na Terra. O que essa pessoa tem que fazer? O que essa pessoa tem que conhecer de Deus? O que ela faz de errado? O que ela faz de certo? O que Deus acha dela? O que Deus espera dela? É isso que eu acho que Romanos começa. Algo assim. Não sei se você colocaria da mesma forma. Eu colocaria de uma forma diferente, eu acho. Eu acho que isso faz parte também, sabe? Porque é muita coisa, assim. Pô, uma hora não dá pra falar. Não, mas fala. Realmente é muita coisa. Sintetizar isso em uma frase só é muito difícil, né? Eu acho que não Exato. não daria. Eu comecei a falar uma frase e falei um parágrafo. Falou parágrafo, então. Negrito, né? Começa com negrito. E eu acho assim. Eu acho que Romanos, ele começa com esse tapa na cara gigante, na verdade, eu vejo assim, é Paulo apresentando a humanidade. Então a humanidade é isso, esse poço, né? Desde Adão, desde a queda de Adão, a humanidade é isso, é esse poço de iniquidade e coração realmente que é longe de Deus, no coração que ele sempre vai se extraviar. Não há né? Todos se fizeram inúteis. Não há que busque a Deus, não há nenhum sequer, todos se extraviaram, ambos se fizeram inúteis, né? Todos nós conhecemos esse versículo. Como eu falei semana retrasada sobre Gênesis 8 também, a gente está falando que Deus falou que é mau o desígnio íntimo do homem, né? Então, assim, desde muito antes é isso e só vai acabar quando, né? Quando o Senhor voltar, né? E é claro que isso não se aplica a nós, no caso, agora, né? Como vamos entrar em batismo, vamos entrar nisso, isso está no futuro, mas o começo de Romanos ele se aplica à humanidade crua e nua, né? Que é a humanidade, assim, complicada, né? Então, ele fala muitas coisas com relação a isso, né? Então, desde o versículo 18 do 1 até o versículo 32 do 1, que é o final do 1, né? Ele começa dissertando várias coisas que o ser humano faz, né? E vai fazer também, né? Eu diria talvez até o versículo 31 do capítulo 3. Isso, tô falando assim, por capítulo, sabe? Entendi. Isso. E o que acontece? No 2, ele já começa com um portanto, né? Então, ele começa com, tipo assim, de tudo isso que foi dito, portanto, né? És indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, né? Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Olha que interessante. E daqui pra frente, pelo menos, o que me dá a entender que o capítulo 2, ele não tenta, mas ele é bem explícito sobre uma coisa, que é hipocrisia do homem. A hipocrisia do coração humano, das ações humanas, que nós dizemos, pregamos e falamos, mas não agimos e vivemos como pregamos, né? De fato. Exato. Eu vejo a importância disso como um complemento ao primeiro capítulo, que por isso, portanto, porque o primeiro capítulo, no final, a gente até falou eu até citei assim, algo que eu chamo de Babilônia, né, que eu aprendi a chamar de Babilônia, que é a institucionalização do pecado, que é o pecado ser amplamente aceito, né, no final do 1 terminou assim. Mas agora no 2, ele vai falar de outra coisa, ele, igual você falou, da hipocrisia. Quando não é amplamente aceito, não é publicamente aceito o pecado, mas as pessoas acham que estão numa cultura correta e praticam o mal, né? Então é um negócio meio arrisco dizer assim, meio, por exemplo, cultura judaico-cristã. As pessoas acreditam que a gente vive numa cultura judaico-cristã, uma cultura onde divórcio é normal. Mas as pessoas acreditam que a gente vive numa cultura judaico-cristã, em essência, né? Em essência, eu discordo disso. Então acho que é isso. De fato, se perdeu muito, assim, o que é o cristianismo, né? Muito mesmo, porque cada religião, pelo menos grande parte das religiões ocidentais, pelo menos hoje em dia, elas têm essa, entre aspas, base cristã, mas de fato, se você pegar a Bíblia, você consegue sim derrubar coisas que são intrínsecas dessa própria religião, né? Idolatria, a legalismo gigantesco, né? Então, liberalismo muito grande também que vai de outras, né? Então, por exemplo, completas coisas que são inventadas, então, energias e por aí vai, né? Então, tem muita essa questão, né? Mas... E é assim que começa, né? Porque eu achei legal você falar isso,
Porque a gente veio de uma base, de fato, judaico-cristã, mas se afastou dela. Então é um Exato. negócio meio mito de Atlântida, meio Nimrod, Babel. Babilônia vem de Babel, e que é a mesma coisa. A Nimrod era poderoso caçador diante de Deus. Uhum. Então Nimrod era isso é Gênesis, acho que 5 ou 6. Então Nimrod era um cara temente ao Senhor, caçador bem-sucedido. Só que ele fundou Babel e a partir das bases que agradavam ao Senhor foi fundada uma cidade Civilização. que quis ser maior do que Deus e foi Babel e entrou em confusão, né? Então assim é assim o ciclo, né, das sociedades. Começa numa base verdadeira e depois vai cada vez mais se aproximando da injustiça. Eu acho que Paulo está falando aqui, ele fala de novo da dicotomia verdade e injustiça. A gente vai chegar lá. Vamos A lá. gente não precisa nem estar para tão longe como o Nimrod, né? A gente pode olhar a história dos Estados Unidos, por exemplo. Eles são, assim, que conhece a história, são fugitivos puritanos que fugiram da perseguição da época da Igreja Anglicana, lá na Inglaterra, né? Então fugiram, foram literalmente para o outro lado do planeta, para um outro continente, fundaram as 13 colônias, é claro que tem seus problemas gigantescos, como apartheid, racismo e coisas por aí, né? Mas, entre aspas, são colonizadores que têm uma base puritana, uma base cristã. Então, Exato. começou dessa forma e tá se tornando... Com isso se tornou potência mundial, né? E o que está acontecendo agora? Interessante, né? Agora agora o Oriente é que tá tomando, o Ocidente está caindo. Tá ditando as regras. E o Oriente exatamente, tá assumindo as regras do mundo. Porque o Oriente, por exemplo, uma das coisas é masculinidade. A masculinidade sendo exercida como Deus fez para ser exercida, faz uma nação prosperar. Então, a masculinidade foi acabando no Ocidente, o Oriente está se tornando maior. Vamos lá, isso é só o contexto, só o preâmbulo, hein? Então, acho que a gente tá fugindo um pouco. Vamos lá. Mas é legal pra gente saber do que a gente tá falando. Quer começar? Vai lá. Começa comentando aí. Hoje a gente tá sem o joguinho por problemas técnicos, a gente tá sem o decisor. A gente tá sem o jogo que decide por problemas técnicos. Bom, o que eu achei interessante desse... Vamos começar do começo, né? Então ele começa, portanto, esse indesculpável homem, quando julga assim quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, né? Pois praticas as mesmas coisas que condenas, as próprias coisas que condenas. Aí ele tá falando, ó... que ele tá falando assim, beleza, antes tava falando da institucionalização do pecado, de não somente praticar, mas também aprovar os que assim procedem. Exato. Agora eu tô falando, ó, você que não aprova o pecado, mas você pratica... Comete, é diferente. Antes, então, ó, ele tá falando, ó, o importante é a prática. Antes era aprovado e cometido. Aí agora ele está falando do que não é aprovado por palavras, mas é aprovado por ações, né? Então, de fato, existe pelos frutos os conhecereis, né? Por que não é pelas pregações os conhecereis? Né? Então, porque os frutos, eles falam muito mais do que palavras. Existe um ditado que diz bem assim, a palavra até convence, mas o exemplo arrasta. Né? E de fato é isso, né? Você pode falar, mas conviver a vida na vida é muito diferente do que se pregar, do que se falar, né, de fato. Né? Então, depois, no versículo 2 ele fala assim, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, quanto que praticam tais coisas, que coisas? Essa hipocrisia, né? Essas praticar as próprias coisas que condenas, né? Tinha uma lista no capítulo 1 também sobre isso. Isso. E uma lista bem grande. E ele diz no 3, tu, homem, que condena os que praticam tais coisas, faz as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Então ele começa a apontar o dedo, né? E começa a dar um cutucão na ferida da gente, né? Porque querendo ou não, assim, todos nós fomos ou somos hipócritas de fato em algum aspecto da nossa vida. Porque sinceramente, assim, isso é algo... nós erramos. Mas nós temos que olhar para a nossa vida e saber se aquilo que nós estamos pregando não está entrando em conflito com aquilo que estamos vivendo. Né? Então ele dá exemplos depois, né? Talvez o remédio à hipocrisia é o andar na luz, né? Quer dizer, eu prego, eu digo o que eu creio, mas quando eu erro, eu ando na luz. Exato. Então isso me lava da hipocrisia. Pois é, o viver... Eu vejo que a hipocrisia é o viver em pecado, no pecado... o que ele está condenando. Nós, por exemplo,
Não, por exemplo, não adulterarás, né? Então, ele mesmo dá esse exemplo. Ele dá esse exemplo assim. é, Cadê que ele diz? Ele diz assim. Ele dá. Mas quer chegar lá? Quer que Não, eu não. continue? Ele mais à frente ele vai dar um exemplo que é tu que dizes que adulterar é pecado, é errado e adulteras, né? Então, por exemplo, É, você é, prega que adulterar é pecado, mas se você adultera, né? Viver nessa prática, isso é crime, 22. né? E o que e isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Agora, te pergunto, Daniel. Ele está dizendo aqui, condenando o homem que não pratica a verdade, que não pratica, que faz essas tais coisas. Agora, sabendo, conhecendo o resto da Bíblia, o homem é capaz, a gente está falando do homem aqui de Romanos, o ímpio não conhece a Deus, ele é capaz. O que ele é capaz de fazer? O que Deus espera dele? Ele é capaz de fazer o bem? Aí, porque assim, o ímpio é Não, capaz de fazer o bem? o ímpio, O ímpio é capaz de fazer o bem sem Deus? Daniel, eu acho que não. E aí, Não. aí vem o versículo 4. Porque o que o versículo 4 está dizendo não é que você consegue fazer o bem. Ele está dizendo o seguinte: você despreza o quanto que Deus é bom, a riqueza da bondade dele, o quanto a riqueza da tolerância, a riqueza da longanimidade dele. Porque se você não desprezasse isso, você se apoiaria nele. Você praticaria o bem depois disso, depois que você entender que a bondade de Deus pode te conduzir ao arrependimento. Então é disso que você precisa. Que é tão interessante esse versículo, né, Daniel? Então, esse versículo é algo que ele salta aos olhos, né? Porque ele fala assim, é interessante, ele fala, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, né? Que interessante. O que é ignorar? É você achar que não precisa de Deus, que você vai ter arrependimento sozinho, que você vai praticar o bem por conta própria. Você achar que. Né, o versículo 3 está falando assim: você acha que você, por ser de direita, por viver no Ocidente, por ter uma cultura judaico-cristã, por ir na igreja todo domingo, você acha que isso vai te salvar? Né? Não é isso. Você precisa de É, ser levado ao arrependimento pela bondade de Deus. é. E é a bondade de Deus. Olha, isso é muito interessante, muito interessante, muito interessante Porque a mesmo. pregação do evangelho ela poderia ser simplesmente: olha, o homem é corrupto e Adão teve filhos segundo a sua própria imagem, não a imagem de Deus. Você não é um filho de Deus. E eu só queria te falar isso mesmo, mas você vai ser condenado, você está julgado ao juiz eterno, está condenado ao juiz eterno. Essa é a pregação do evangelho. Ah, mas o que eu posso fazer? Nada. Você vai, só tô te avisando. Poderia ser isso a pregação do evangelho. Por que que não é? Porque Deus é bom e nos conduz ao arrependimento, né? Por causa de Jesus. É, Através de Jesus, né? Espírito Santo, né? É verdade. E no 5 ele meio que sintetiza isso que a gente acabou de falar, né? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, né? Então, Exato. Então, a dureza do coração humano, volta para aquilo que a gente tinha falado, né? A dureza do coração humano. No último vídeo nós falamos sobre isso, né? Sobre a dureza do coração humano. E como volta de exatamente. novo aqui relacionado a relacionado não só àqueles que aprovam o pecado e cometem, mas também relacionado à dureza do coração que existe naqueles que não aprovam o pecado e cometem, né? Então, a dureza no coração, ela não está só no ímpio, por exemplo. Ela não está só naquele que é ignorante com relação a Deus, ignorante com relação ao Evangelho. Ela também está naquele que conhece, entende, tem revelação, mas o coração pode se endurecer, né? Quantas, Exato. pelo menos pergunto para aqueles que estão nos ouvindo, né? Quantos irmãos em Cristo nós tivemos que se extraviaram, né? Eu conheço muitos que tomaram um rumo diferente por causa da dureza do coração. E a dureza do coração, ela não só necessariamente a não deixar a palavra entrar, entendeu? Às vezes a palavra entra, a diferença é se nós o que nós Não fazemos com ela, pratica. porque ela pode ser extraviada no sentido, ela pode ser desviada, entendeu? Ela entra, mas Não nós frutifica, não cresce, não frutifica, não exato. gera fruto. Exato. Então,
Olha um coração desse, porque um coração ele pode ser vários solos, né? Pode ser um solo fértil, pode ser um solo fértil, né? Então, à beira do caminho, por aí vai, né? E esse coração aqui, né? É E é interessante, legal a sequência que ele tá fazendo. Ele tá né? falando, ó, você pratica o mal. Inclusive, o cristianismo puro e simples segue uma sequência parecida, o livro do C.S. Lewis. Você vê que assim, é o básico do cristianismo. Porque a sequência é o seguinte: o homem faz o mal, o homem pratica o mal. E aí depois é o quê? Se ele tiver o coração duro, ele não busca a Deus. Porque o próximo passo seria buscar a Deus e a bondade que conduz ao arrependimento. Mas ele, pelo coração duro, não conduz ao arrependimento. Então, primeiro a prática do mal, depois uma reflexão do coração que ele tem que ter, de perceber que ele está fazendo mal e se desesperar e procurar uma forma e não tentar fazer o bem sozinho, porque isso é ignorar que a bondade de Deus conduz ao arrependimento. E depois vai falar nos versículos 7, 8, 9 e 10 que vai vir bem, glória, honra aos que praticam o bem, e vai vir angústia, tribulação sobre os que praticam o mal. Por quê? Depois disso, depois dessa sequência, de o cara não buscar a Deus. Então, eu acho que ele colocou numa ordem que nos dá a entender que não é que você um dia está praticando mal, e no outro dia você tem que procurar fazer aqui o que está falando de fazer o bem, procurar glória, honra e incorruptibilidade. Porque, na verdade, o que significa esse fazer o bem? Significa começar procurando a Deus, procurando a verdade. Porque o que afasta a gente da injustiça é a verdade. Assim como lá no versículo 1:18, o que nos afasta da verdade é a injustiça. É. E aí, a partir aí no 11 ele deixa claro, ó, porque para Deus não há acepção de pessoas. Quer dizer, ele está olhando o coração. Exato. Né? Olha que interessante. Para Deus, aqueles que aprovam e cometem não são diferentes daqueles que não aprovam e cometem. Né? Porque no final, os dois estão com o coração voltado para as mesmas coisas. Para o mundo. Onde está o teu tesouro, ali estará também teu coração. Né? É isso que ele está falando, Então, exatamente. né? Para Deus, porque para Deus não há acepção de pessoas. Olha que legal, né? Aí ele diz depois no 12: assim, pois, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Olha só que legal. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Agora eu te pergunto, Jonathan, o que é essa lei que ele está explicando? Tipo, é a lei dos homens ou é a lei de Deus? O que é exatamente isso? Você tem um. O que você acha? Eu acho que é justamente o que ele está explicando. Ele vai continuar explicando. Eles mostram a lei gravada no seu coração, testemunhando também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando ou defendendo, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, eu acho que ela está cravada nos nossos corações. Eu acho que vem de fábrica. É igual um chip só de leitura. A memória só de leitura, é uma ROM. O que significa o quê? É uma coisa que o homem não consegue mudar. Importante isso do homem não conseguir mudar. Por quê? Ele pode ter lei, ele pode ter outra lei, ele pode ter uma terceira lei diferente, pode ter muitas leis diferentes. Né? E a gente se depara muito na universidade com essa pergunta: mas e o índio? Mas e o indiano? Mas e o oriental? Os astecas. Os astecas, os maias, os incas. Esses caras não tinham Jesus, e aí? Ó, sem Jesus não tem caminho para chegar a Deus, mas Romanos diz que ele vai ser julgado sem lei. Isso. E aí, já ouvi testemunho, outra coisa, já ouvi testemunho de isso é o Zé Maria, né, o pastor aqui, ele foi no Brasil a pregar para ele ou alguém que ele conhece, tá? Eu acho que pode ser uma informação de segunda mão. E no meu caso, para quem está recebendo de terceira. Que alguém que ele conhece, ou ele, foi pregar para uma região norte, para pessoas sem contato com a civilização, e as pessoas já tinham uma visão de um homem de branco, e tudo que ele falava associava a essa visão que o cara tinha, já seguia, e ele descobriu que no fim das contas o cara já conhecia Jesus. Então assim, porque, olha só, o cara, ele viu que ele praticava o mal, né? Ele estava largado no meio do mato, mas ele viu que ele praticava o mal, e ele buscou a Deus. Ele teve contato com Deus. E aí é isso que permite alguém a buscar a glória e honra e incorruptibilidade. Então isso acontece. Então o Senhor tem misericórdia.
Olha como dos Deus é bom, homens né? que praticam o bem. É Olha isso, como Deus é bom. é simples. Então, assim, é buscar o bem, é buscar de coração, não ter o coração duro e impenitente. Porque os simples ouvidores, porque você pode ter uma cultura ótima, mas se você for só um simples ouvidor, isso não adianta. Você vai, quem tiver lei parece com leis, quem não tiver lei parece sem lei. Então, assim, essa lei, eu acho que ela diz muito sobre cultura, porque Deus fez no povo judeu uma cultura que publicamente, no que está escrito na teoria, ela é agradável a Deus. A lei é agradável a Deus, a lei é de Deus. Então ela é uma cultura que é a melhor cultura possível que uma sociedade pode ter, a cultura judaica. Mas mesmo assim, os judeus são duramente criticados aqui nesse capítulo, né? Porque o que importa não é a sua cultura, mas o seu coração. Exatamente. E aí a gente vai entrar, de fato, Nossa, no 3 então... Não, só vou dar um papo. Olha só como é que começa o 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Aí, ó. Mas Como, vamos lá, como que ele vai chegar à desenvolver mais. circuncisão? Olha que legal. Mas isso daí vai entrar no 3. Se falar sobre o judaico, né? Mas, assim, continuando. Continuando. Quer que eu continue? Você, é do 17? Do 17 ao 24 aqui. Pode ir. Se, Pode. porém, Pode falar. tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ai. Agora ele pesou Eu, todo mundo. eu devo dizer, dar um testemunho aqui sobre esse versículo. Antes de começar a entrar mais profundamente nesse Romanos 2:24, digo seriamente que passa batido por muita gente, Romanos 2:24. E pra mim é um dos versículos mais duros de se ouvir, de fato, sabe? Para mim, Daniel, foi um dos versículos mais duros de se ouvir, de se ler e de se tomar pra minha vida, sabe? Eu estudei em escola, né? Não fiz homeschooling, nada, eu estudei em escola. E o meu ensino médio foi um ensino médio de altos e baixos com relação à minha fé, né? Eu vivi uma vida assim, com certeza não era uma vida centrada em Cristo, isso eu tenho certeza. Eu Você não tinha se sabia. batizado? Oi? Você se batizou criança? Não, eu me batizei com uns 14 anos, mais ou menos. Entendi. Conheci o evangelho com uns 13, que foi depois que eu saí da chácara. Com esse negócio de chácara aí. Um dia, se Deus quiser, eu conto a minha história. Um dia, se Deus quiser, que é uma história muito maluca de cinema. Né, Jonathan? Diga É, aí. não, eu tenho até medo das É, implicações legais de contar isso em eu público. tenho medo das explicações legais de contar a minha história. Bom, mas isso daí, bom, Deus sabe todas as coisas, né? Uhum. Exatamente. Se Deus falar, a gente conta. Você conta. Exato, se Deus quiser que eu conte, eu conto. É. Eu acabei que me batizei com 14 anos. Eu acho que foi com 14 para 15 anos, não lembro ao certo, mas acho que se não me engano foi com 14 anos. E assim, o meu ensino médio, a minha escola, depois que eu me batizei e tudo, eu conheci o evangelho do reino, conheci os desígnios de Deus, conhecia, por exemplo, um exemplo simples, que é intrinsecamente ligado à vida do jovem hoje em dia, principalmente o jovem que estuda em escola ou que faz faculdade, é simples. Palavras torpes, palavrões, né? Pra deixar bem claro. Vocês Cara, desculpa o vento da cortina aqui. não, Você acha que eu fecho a janela? Tá de não boa. precisa não, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá. O tanto de jovens, o tanto de irmãos que caem repetidamente nisso, no pecado no pecado da língua, que é a palavra torpe, de fato, né? É enorme, enorme mesmo. E isso está intimamente ligado a ambiente, que é o ambiente de escola, é um ambiente assim, cheio dessa essa influência, né?
do maligno, né, do mundo, com relação a palavras torpes e conversas cheias de iniquidade, rodas de escarnecedores, né, por aí vai, né, e Chocarriços. isso, chocarrice, isso, e com o tempo eu fui me adaptando a esse meio, né, posso dizer assim, e comecei também a estar nessas rodas de escarnecedores, a falar da mesma forma que eles, a gostar das mesmas coisas que eles gostavam, por exemplo, por aí vai, né? E assim, Você se dizia cristão. isso, olha que coisa, porque Romanos 2 para mim, Daniel, Romanos é o livro que mais toca a minha vida, pelo menos. Que mais tocou até hoje a minha vida foi Romanos, com certeza. Porque ele confronta muito, ele tem um confronto muito grande com a carne humana, com a humanidade, com o que eu sou humano. Entendeu? Com a nossa carne, de fato, sabe? Eu sou humano no sentido de. Então entendeu, né? Sim, sim, claro. E assim, eu depois me vendo nesse ambiente, você acaba por cegar, né? E tornar muda a voz do Espírito Santo para nossa vida. Isso é muito verdade. O Jonathan pode dizer tem também a mesma experiência, né, Jonathan? Que Sim. nós nos tornamos surdos e mudos para o Senhor, né? Porque nós nos fazemos endurecer o nosso coração, que já é insensato se torna mais insensato ainda, né? Que já é mal se torna mais mal ainda. A carne gosta disso, ela ama isso, né? E quanto maior essa dureza, mais a gente faz tudo o que está escrito aqui em Romanos 2. Então, a gente condena as práticas dessas coisas, mas pratica. Em casa somos uma coisa, né? Não falamos palavra torpe na frente dos nossos pais, por exemplo. Por Uhum. exemplo. Mas na escola era, meu Deus do céu, entendeu? Então, assim, em um ambiente é uma coisa, em outro ambiente é outra. Eu tô contando um testemunho, assim, para todos aqui, porque, assim, eu não tenho vergonha alguma de falar sobre isso, né? Isso é para glória do Senhor, né? E talvez isso aconteça com muitos daqueles que vão ouvir esse bate-papo que a gente está tendo, né? Ou já tem acontecido, né? E tenha tido o mesmo tipo de experiência que eu. O que acontece é que nesse meio tempo, o Senhor, eu não sei porquê, mas o Senhor acabou me constrangendo, não sei se seria a palavra certa, a ler Romanos, ô John, nessa época. E eu li É meu- Romanos 2, eu li Romanos 2, estava no comecinho, e eu li esse versículo. O versículo dizia assim: Pois, Romanos 2,24, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre gentios por vossa causa. Olha só, isso me via à tona muitas coisas que aconteciam na escola, porque todos sabiam que eu era cristão, todos sabiam que eu era discípulo, ou eu dizia, eu não ia pra festa, por exemplo, não ia pra festa, não beijava, por exemplo, entendeu? Eu não fazia essas Uhum. coisas, mas eu falava palavrão, por exemplo. E aí, Sim, cadê o exemplo? Entendeu? exato. Eu tive a mesma experiência. Cadê o exemplo? Entendeu? Então, eu me vi confrontado pelos meus colegas de escola, porque eles falavam pra mim, ué, tu não pode mais tá falando palavrão por aí, tu tá xingando, tu tá não sei o quê. Entendeu? E o que eu, como cristão, posso falar nessa situação, conhecendo o quão miserável eu estava naquele momento? Entendeu? E não existe desculpa para isso. Não existe. Você pode falar, é porque assim, ninguém é perfeito. Vamos ser menos crianças e imaturos no evangelho e começar a olhar para nossa vida com seriedade e com um olhar crítico de fato de o Senhor acha, Deus acha que ninguém é perfeito? Deus vai olhar para ti e vai pensar assim, não, ele pecou porque ninguém é perfeito. Isso é uma Entendeu? desculpa para É injustiça. uma Isso é deter a verdade desculpa. pela injustiça. É uma desculpa. É uma desculpa. Jesus justifica o nosso pecado com certeza, nos perdoou com certeza, mas a gente vai entrar lá em Romanos 6, só dando uma palhinha, que permanecereis na prática do pecado, nós que para ele morremos? De modo nenhum. Como pode continuar na prática do pecado? Não, continuareis na prática do pecado para que seja graça mais abundante? Romanos 6:1. E diz assim: Uhum. de modo nenhum. Como pode continuar na prática do pecado nós que para ele morremos? Então, assim, de que modo nossa vida está sendo levada, né?
E eu me vi confrontado pelos meus próprios colegas de escola, né? Com relação a isso. E eu pensei assim, meu Deus do céu, Daniel, como é que tá sendo a minha vida? A luz que eu era para ser e sal da terra eu estou sendo, né? Essa luzinha tá se apagando, como é que tá sendo, né? Então, essa caminhada na fé, eu não tô falando assim que a gente vai estar lá na montanha mais alta e não vai cair a montanha. Não é disso. Mas aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Não é? E, bom, Amém. é um versículo que ele confronta diretamente, pelo menos confrontou diretamente com a minha vida. Porque eu vi o nome de Deus ser blasfemado entre os meus colegas que eram ímpios por minha causa. Por minha causa. Eu, Daniel, a minha vida pregava aquilo que a minha boca condena. Condenava. Exato. Exato. Então, Eu acho importante você falar isso. Eu, Daniel, pelo menos, sou um exemplo disso aqui. Entendeu? Disso aqui. Do quanto a gente não está vigilante com o evangelho, nós podemos sim ser a culpa, ser a causa de pessoas ímpias não se aproximarem de Deus, não respeitarem a Deus, não verem a Deus como a solução, né, para o seu estado, né, que é um estado de corrupção, de maldade, de pecado e de tristeza, de fato, né? Então, nós podemos ser a muralha que separa os homens de Deus. Olha que coisa. Nós Exatamente. podemos ser a luz, mas podemos também ser a muralha daquilo que separa o ímpio que está ao nosso lado de Deus. Entendeu? E o Sérgio Jesus bate fala. muito nisso, os irmãos batem muito nisso. O que nós somos, o que nós fazemos, né? É de fato isso, a nossa vida, ela prega a Jesus Cristo, prega, né? Então, cara, isso daí pra mim na época foi um soco no estômago absurdo. Romanos é cheio desse soco no estômago. Esse foi um dos primeiros que eu tive, capítulo 1. Tem aquele soco enorme no estômago, né? Mas o capítulo 2, pra mim, o maior soco no estômago seria esse aqui mesmo, né? De Romanos Sim. 2:24. Pra mim. Eu acho legal você falar isso, porque eu também tive a mesma experiência de ler isso e fica constrangido. E hoje, inclusive, eu conheço um colega meu que fala, pô, eu fui na igreja de não sei quem, do meu primo, do meu irmão, do meu sobrinho, e lá os irmãos não praticavam o que se pregava. E aí isso afasta ele de Deus, isso afasta ele de procurar a verdade. E é importante entender que aqui, esse capítulo 2, né, Romanos, está falando de algo que se aplica a todos os nossos tempos. Se aplica ao nosso tempo hoje, assim como se aplicava lá aos judeus. Então, quando ele fala que os judeus, ele está falando dessas pessoas com o discurso de agradar a Deus. Que o discurso dos judeus sempre foi esse. Mas, como isso aplica, e esse é o significado atemporal desse texto. Né? Então, a gente saber tirar... Porque uma coisa é a gente aprender sobre judaísmo lendo esse texto. Existe, a gente pode aprender sobre judaísmo lendo esse texto. Mas o mais importante, o que tem de eterno nesse texto, é tirar que o que Deus vê, o que Deus enxergava ali num homem ser judeu e praticar o errado. Porque hoje a gente tem eu às vezes falo que se Jesus viesse aqui hoje, ele no nosso tempo, né, viesse Jesus de novo, digamos, mas não, né, só um exercício imaginativo. Os hipócritas que ele criticava nos judeus, talvez ele criticaria hoje, em pessoas que hoje promulgam ser cristãs, se promulgam seguidoras de Jesus. Talvez ele chegaria nas igrejas, aí, nos evangélicos, nos católicos, chegaria na gente e falaria, vocês são hipócritas e tal. E pegaria e faria discípulos com pessoas que nunca foram de igreja e tal, e faria, entende? Como que a obra de Jesus pode ser entendida de forma atemporal, né? As palavras do evangelho são atemporais. Né? Por isso, o versículo 16 fala conformidade com o meu evangelho. Exato. Então, assim, acho que falamos bem dessa parte, né? E podemos falar do 25 em diante. 25 em diante Quer ler? Legal. É bem legal, bem legal. Quer fazer? Quer ler, John? Posso ler. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei,
a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Pô, Aqui ele tá versículo... mostrando que cultura não salva ninguém. Discurso não salva ninguém. Porque a circuncisão se torna incircuncisão. Para Deus, o que importa é o coração. Né? É isso que ele está repetindo. Primeiro, então, é assim, o que é circuncisão, né? Para o judaísmo, circuncisão é o corte do prepúcio, né? Começou com os filhos de Isaac, não é? Não. Abraão, começou com Abraão, né? Abraão, é isso. Esse tempo aí. E Isaac foi o primeiro circunciso, né? Foi o primeiro circunciso. Ou Abraão foi circuncidado também? Um dos dois, não lembro. Isso, mas começou com eles, né? Começou com a linhagem de Abraão, né? Uhum. E é a prova cabal física de que você é judeu, né? Então... É um dia onde você... É uma aliança com Deus, né? Representar aliança com Deus. Exato. É uma coisa que serve para te marcar. Exato. Então, houveram, durante a história da igreja, inclusive vai vir depois, as questões de que, por exemplo, quando o cristianismo começou a ser difundido, né, pelo mundo, né, e Paulo e Pedro começaram a viajar, e todos conhecemos a história de que Pedro viu o lençol, né, e falou, não vou comer, e Deus falou assim, não considereis impuro aquilo que Deus abençoou, né? Aquilo que eu santifiquei. E ele entendeu isso e foi para os gentios, né? E pregou a palavra para os gentios. E que se para os gentios o Espírito Santo foi revelado também, né? Por que eles não deveriam ser batizados também? Foram batizados do Espírito Santo, foram batizados em água, né? Se foram batizados do Espírito Santo, né? Por que não em água, né? Foram batizados em água, né? E assim... Existia naquela época essa diferença, por exemplo, existia um judeu cristão que era circunciso de fato, e existe aquele que era cristão que não fazia parte do judaísmo, né? Então, que não era circuncidado. Então, ouvia isso aí na igreja, naquela época houve até inclusive um embate entre Pedro e Paulo com relação a isso, de aqueles que não são judeus deveriam ser circuncidados também. Então, assim, primeiro, o que é circuncisão? E o que a Bíblia, esses versículos eles consideram como o que é uma circuncisão do coração, né? Então, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, né? Então ele diz assim, a circuncisão da carne, né? Assim, isso não te diz judeu. Isso é uma prova física que você é judeu, mas não é uma prova perante Deus, por exemplo. Sabe? Porque ele diz assim, porém judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão a que é do coração. Olha que interessante. Então, por quê? Porque o cara pode ser circuncidado e não cumprir a lei. Né? Que ele está falando assim, se você é transgressor da lei. Exato. Mas vamos lá, como é que um incircunciso cumpre a lei? Porque ele está falando que ele está fazendo o contraste, de que alguém circuncidado na carne pode se tornar incircunciso pela transgressão da lei, e um incircunciso, observando os preceitos da lei, ele é considerado circunciso por Deus. Ele é incircunciso na carne, mas circunciso de coração, olha que legal. Exato. E aí que é importante ver que quando Paulo está falando de lei, ele está falando de uma lei maior, de uma lei assim cravada no coração, de uma lei de Deus, em princípios. Ele não está falando ele não está falando de uma lei positivista, ele está falando de princípios. Não só da lei judaica, exatamente. Por quê? Porque qual incircunciso que assim praticou a lei no sentido de não de guardar o sábado, que praticou no sentido de ir todo ano no monte fazer uma oferta, ir para Jerusalém? Eu acho que os judeus nem assim recebiam lá e tal,
mas recebia alguns piedosos, né? E o cara, quando ele queria agradar a Deus, ele ia e seguia tudo que ele descobria que Deus queria que ele fizesse. Então, nesse sentido, ele está falando da lei judaica. Mas, igual esse índio, ou pessoas que não conheceram a lei judaica, uma pessoa pode se tornar circuncisa para Deus, observar uma lei que não necessariamente é a judaica, é a coisa de querer agradar a Deus e praticar o que você conhece que Deus quer. Então, tudo que você descobre que Deus quer, você quer fazer. Então, a primeira coisa que você vai é buscar a verdade. Então, de novo, essa dicotomia que apareceu lá no versículo 1:18, que apareceu no versículo capítulo 2, versículo 8, que é a dicotomia de verdade e injustiça. Então, é aquele homem que busca a verdade, ele vai procurar buscar a verdade, a vontade de Deus. O que eu estou entendendo, Daniel, é que a primeira coisa que Deus espera de um homem é que ele busque a verdade, se afastando da injustiça. Porque é isso que vai levar ele à bondade de Deus, conduzir ele ao arrependimento, e é isso que vai tornar ele um circunciso no coração. E é por isso que, assim, somos discípulos da verdade, né? Por isso que buscamos a verdade, discípulo e veritatis, né? Discípulos da verdade. E a verdade, a gente sabe, é uma pessoa, né? Então é por isso que nós só temos um acesso à verdade, né? A É verdade não algo, nos né? foi dada. A gente podia buscar, igual eu falo de Sócrates, né, que buscou a verdade, mas ele vai ser julgado pela forma que ele agiu, né? Do jeito que, igual o Paulo está falando. Mas nós temos a verdade, nos foi dada. Então nós vamos buscar, não só buscar, mas nós vamos encontrar, né? Então, assim, Exato. nós recebemos acesso a uma verdade que pode nos afastar plenamente da injustiça, que pode nos afastar plenamente da nossa condição inicial de pecador, que no começo do capítulo 2 se tornou, foi esclarecida como evidente, como auto-evidente, e esse acesso à verdade, né? Por isso que Jesus é o centro, ele que nos tira disso, e Paulo vai falar mais sobre isso, né? Mais para frente. Amém. Exatamente. Eu. Você falou tudo, Jonathan. Eu queria dar um pitelzinho em uma coisa também que eu acho interessante. Que a circuncisão, ela me parece, não me parece, ela me dá um ar, assim, pelo menos nesses versículos, que ela é uma decisão. Não sei se te parece isso. Quando você é circuncidado, você não consegue ser descircuncidado. Quando você, né? Quando você é circuncidado, você não consegue se desfazer da circuncisão, né? O seu prepucio ser cortado, tudo por aí vai. Então, ela é um processo irreversível. E uma circuncisão do coração é um processo irreversível no coração, né? O que é o arrependimento? O arrependimento é uma mudança de atitude interior, né? Você deixa para trás as coisas que você fazia, aquilo já não nos satisfaz, aquilo já não nos define, já não nos condena, mas, né? O arrependimento é uma mudança de atitude, né? Então, se eu fazia, eu não faço mais. Quer dizer que isso é irreversível. Se você continua a pecar, você não se arrependeu, entendeu? Exato. Então, um arrependimento é uma atitude irreversível do coração, uma atitude irreversível da nossa alma, do nosso espírito, né? Da nossa decisão com Deus, do nosso parecer com Deus. Estou fechado com Deus, estou fechado com Jesus, entendeu? Então, meu coração, nosso coração, ele está circuncidado, né? Ele está irreversivelmente circuncidado, né? Porque olha que Sim. coisa. Existe um fator assim de a gente ter que Existe. tomar essa decisão todos os dias, mas existe Aham. uma continuidade também. Eu vejo isso que você está falando. Existe. De um dia você tomar a decisão que você, ó, cara, eu quero agradar a Deus. Eu digo isso porque, assim, a gente pode contar depois, Jonathan, as nossas experiências de como nós, pelo menos eu e tu, nós já tivemos essa conversa já, com o Helder também, com a Vivian também, e com alguns irmãos que eu tive em Uberlândia também, essa conversa de, assim, olhem todos para a vida de vocês, né? Todos que estiverem nos ouvindo, assim, e analisem a vida e pensem num momento.
e falando assim: esse foi o momento em que eu me tornei circunciso, tipo assim, que eu me tornei irreversivelmente de Jesus. Uhum. Que eu tomei a Exatamente. cruz de fato. Irreversivelmente de Jesus. Que aleluia. Que Então, glória, que aleluia. irmão, olha Que isso pra ver. aleluia. Eu tenho, Daniel, cravado na minha memória um momento em que eu Irreversivelmente de falei Jesus. pra mim e falei assim, eu falei assim, acabou agora, não existe mais volta alguma. Entendeu? Não existe mais volta. Se não existe esse momento na sua vida, eu peço, por favor, que assim, analisem a vida de vocês, porque esse momento, ele é necessário. É o momento em que eu vejo assim, que o Jesus, que o Senhor, ele pede. Você não pede, não. Ele dá duas escolhas. É muito, pra mim foi assim, por isso que eu vejo dessa forma. O Senhor dá duas escolhas. Ele dá dois pesos, duas medidas, Bênção e maldição, igual Deuteronômio. dois caminhos, né? E ele fala: escolhe, meu filho, é agora ou nunca. Tu vai seguir qual, ou tu vai ficar postergando isso pro resto da tua vida, né? Então, quando o Senhor chega e fala é agora ou nunca na nossa vida, a gente sabe que essa decisão ela vai perpetuar pelo resto da nossa vida. E se nós nos desviarmos do caminho, essa decisão ela vai bater no coração com um martelo, bate, sei lá, num prego. Um martelo de 15 toneladas bate num prego desse tamanho. Porque ela é uma decisão, é uma circuncisão de coração. E ela é muito impressionante. Jonathan, a gente já conversou sobre isso. E eu faço uma pergunta. Eu faço assim: quando foi que você tomou a cruz? Ó, que doido, né? Se perguntar assim, pô, como assim eu tomei a cruz? Eu tomo cruz todo dia. Eu tô falando assim: quando é que tu tomou a cruz de fato? Quando tu fez a decisão, tu pesou tudo na balança. Tu pesou de verdade na balança. E tu falou assim: não tem como viver outra vida. Não tem, não existe. Não existe possibilidade. Não existe nada que possa me tirar desse caminho. Eu estou fechado, né, irreversivelmente, Exato. né, com Exatamente. com Jesus, com Deus, é o meu dono, é tudo para mim. Então, e você? E note que você tem apenas essas duas opções, igual o Daniel tá falando. Você só tem duas opções. Então se alguém está adiando, postergando essa decisão, a decisão ela está tomada. Ela é uma decisão que ela não existe adiar pendente. Não existe status pendente essa decisão. É A decisão verdade. ela é tomada todos os dias. Só que você tem que tomar ela uma vez pro resto da sua vida. E todos os dias que você ainda não tomou, não é que você está adiando, está uma decisão pendente. Você está decidindo ficar longe de Deus. Não é uma. E essa ilusão de que no futuro eu vou resolver minha vida, a gente que fica assim, correndo um risco na nossa ilusão de que existe futuro. Na verdade, só existe de verdade, se você pensar mesmo, o que existe de verdade é o presente. Não só porque você pode morrer, porque você não conhece o tempo, você não sabe de nada, meu irmão. Você conhece que hoje você está aqui, você tem a oportunidade de tomar essa decisão. E assim, cada dia em que você não toma a decisão de sair das trevas para a luz, porque Colossenses 1 é claro, a gente sai das trevas para ir para a luz. Então, assim, não existe um momento na vida que eu vou decidir, a partir de agora eu sou irreversivelmente do diabo. Esse momento não existe, você já nasceu assim, entendeu? É verdade. Você já nasceu irreversivelmente do diabo, mas o Senhor foi lá e transformou a irreversibilidade em reversibilidade. Isso é louco, isso é Exatamente. É um milagre, cara, é um é um milagre, milagre da ação, exatamente. é verdade. Então, assim, só existe um caminho, é aquele, o muro é do diabo, né? Já viu a história do muro? Por que tipo assim, o cara tá em cima do muro, né, lá no mundo espiritual, e aí tem um demônio, tem um anjo chamando ele pro lado do bem, pro céu e tal, e Isso. aí fica chamando ele e tal, e ele fica olhando, o anjo quer que eu vou lá, pra aquele lado, pro lado do bem e tal, aí ele olha pro outro lado do mal, o inferno, né, tipo assim, do outro lado do muro, e tem um demônio lá, mas ele fala, demônio, por que você não me chama pro seu lado? Por que você não tenta também me chamar? Só o anjo fica aqui me chamando, insistindo pra que eu vá pro lado dele, você não tá nem aí, você não quer que eu vá pro seu lado? Aí ele, não, é porque o muro é meu. Então, assim, não existe Cara, status pendente, né? Essa decisão ela deve ser tomada com urgência, né? deve. Então é isso que eu acho que nós queríamos, que a gente queria falar aqui. Querendo encerrar já para não tomar muito tempo, né? Não ficar muito longo. Ó, Jonathan, Hum. estamos com alguns minutinhos de folga para dar uma hora.
Eu que tô com a agenda aqui, que eu tenho Você tá reunião com a agenda 4h30 pesada, tá bom, aqui. tá certo. Ó, pessoal, Mas se tiver alguma coisinha aí, pouquinho, não, rapidinho. eu acho que assim, tudo que devia ser falado, foi falado. O que eu tava em mente pra falar, foi falado. E o senhor É, foi ordenando, né? Foi guiando, né? Olha, amém. meus irmãos, fico feliz. Meu coração fica muito feliz de poder estar falando isso. É, cara, um capítulo de quantos? 25 versículos? Tem quantos versículos? 25, né? Que eu fechei aqui na minha linguagem. 25 29. versículos. Oi? 29. 29 versículos, olha só que coisa, a gente falou quase uma hora dele. Tem muito 2 mais coisa minutos para por falar. versículo, Exatamente. Isso é em média. maravilhoso. É, Vamos tentar semana que vem cumprir com os horários, terça-feira certinho, tá? Bom, Mas não é uma promessa, não é pessoal, uma porque promessa, a gente não firma esse compromisso porque a rotina é muito imprevisível, é trabalho, então assim, acontecem coisas. Mas exato, vamos tentar sim, vamos tentar. exatamente. Então é isso. Eu desejo a todos uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo dia. Que Deus venha falar com vocês através disso que nós conversamos. Não foi a pregação. O que eu acho legal assim, John, só pra coisa é que Hum, isso aqui não é nem parecido com uma pregação, coisa parecida, a gente não, tá conversando, né? exatamente. E, bom, o E senhor essa sempre foi a ideia, né? Sempre foi a ideia. sempre foi ideia, pelo menos isso, né? Eu acho que tem dado certo, sim, Tem graças dado a certo. Deus. Imagina a gente pessoalmente, nós vamos fazer, sim, pessoalmente vídeos. É Se mesmo, vier hein? ano que vem, vai ser bem legal. É Isso isso. aí. Estou feliz aí, que Deus abençoe todos, né, Jonathan? Amém. Em nome de É isso. Jesus. Somos gratos aí, obrigado ao pessoal, que espero que tenha, de alguma forma aí, pensado, colocado sua mente, seus pensamentos nas coisas eternas, Amém. através desse vídeo. Amém. É isso aí, então. Deus É abençoe a isso, pessoal. todos. Deus guarde. Até Até mais. mais, pessoal. Até semana